Muito boa tarde, pessoal. Iniciei a gravação por aqui, sejam todos bem-vindos. Obrigado, viu? Boa tarde aí. Meu nome é Cláudio, para quem não conhece, não conheço bem, né? Mas aqui a gente está falando em nome do WorkUp, que é uma startup que está trazendo inovação para conexões, negócios, eventos. E hoje a gente fez questão de fazer com o Alexandre, que já é um parceiro nosso, esse evento aqui dentro desse espaço. E hoje o Lincoln não está presente aqui, mas a gente gostaria de dizer para vocês que a gente considera vocês parceiros, quer levar conexão, quer levar parceiros que vão trazer coisas de valor, conexões e negócios para vocês. E, através desse evento aí, a gente quer oficializar o início dessa reunião de mentores da Atlas, juntamente com a Inova Par. E a gente agradece também vocês por terem escolhido o nosso espaço para fazer esse evento. Estamos muito felizes de ter todos vocês reunidos aqui. Vou passar a palavra para o Wagner. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos aí. Acho que a gente cumprimentou a maioria das pessoas que já entraram aí. Agradeço mais uma vez a participação online, alguns presencial. E aí eu só gostaria de fazer uma pergunta para vocês, né, para a gente pensar, né, 30 segundos aí, qual foi o projeto mais inovador que vocês já fizeram? Assim, bate pronto, não sei se alguém quer compartilhar aí, se vem rápido na cabeça de vocês. Foi o projeto, a ideia, a coisa que você fez que foi mais inovadora? Paulo, Jefferson, Danilo, a Ana. Quem gostaria de compartilhar que vem na cabeça de vocês que já fizeram que foi super inovador aí? Alguém? O próprio Maurício, nosso palestrante principal. Eu vou compartilhar como Ana, por projeto favor. de vida. Não, o meu é projeto de vida, né? Que foi sair da engenharia e automação industrial e vir para o franchising. E para esse Olha mundo só. de startups. Essa foi a maior inovação. Bacana, obrigado, Ana. Acho que o Maurício ia falar também. Eu fiz algumas transições importantes na minha carreira. O Fintechs, em 2014, foi uma guinada assim, de 180 graus. Eu estava trabalhando numa empresa muito grande, bastante resistência. Foi tão inovador que gerou muito atrito. Esse projeto do Atlas, eu considero, na minha jornada, eu considero talvez o mais desafiante e o mais gratificante também. Eu acho que as pessoas que são empreendedoras aqui devem sentir isso, né? O desafio, o estresse, a energia, mas também o lado positivo de estar fazendo alguma coisa diferente. Tem vários, Wagner. Legal. Enfim, só queria fazer uma pergunta para a gente repensar, né, e relembrar esses momentos e, assim, talvez, né, vocês concordem ou não comigo, mas com certeza teve alguém que foi responsável para te ajudar na tomada dessa decisão. Com certeza você ficou na dúvida, vai ou não vai, né? Enfim, são vários fatores e por isso a importância de ter, né, um mentor, ter alguém de confiança para poder contar, colaborar, compartilhar, né? E o Inova Par, através da 12 anos já atuando, assessorando os empreendedores, sempre trouxe a participação e a presença da mentoria, né, de mentores, assim como, né, os nossos mentores que estão aqui presencialmente, o Paulo, o Jefferson, a Ana, o Danilo também. Enfim, hoje apoia algumas startups, conectam rapidamente com outras pessoas. A gente sabe o quão é importante essa participação do mentor na vida, na verdade, na vida do empreendedor, né? Mas muda a história da startup, muda a vida das pessoas, né? E por isso, a gente, como Inova Par, quando o Alexandre trouxe a ideia da Atlas, né? E essa pegada bastante inovadora, né?
mas sempre o Inova Park tentou aproximar de coisas que são inovadoras, porque, né, no futuro pode ser essa plataforma que vai ser o sistema que vai funcionar através de espaços de inovação, de mentoria de maneira geral, seja para empreendedores, para estudantes, para jovens, mas a gente precisa se preparar para o futuro, a gente precisa olhar para esses movimentos, e por isso hoje a gente está, na verdade não é hoje, mas há uns meses, né? Acho que menos de 2 meses, talvez, né, Alexandre? A gente fez aí um convênio com a Atlas, né? E estamos abrindo um projeto, um programa de acesso, que o Maurício vai compartilhar, né, a forma, a metodologia, o Alexandre vai fazer uma introdução, e eu quero agradecer, justificar a ausência do Marcelo Leandro de Borba, que é o nosso diretor executivo. Ele teve um problema pessoal, mas ele mandou um abraço para você, Maurício, mandou um abraço para você, Alexandre, também. Está se recuperando, né, questão de saúde, por isso ele justificou a ausência dele hoje aqui, mas a gente está com certeza aqui representando o Inova Park, com certeza os mentores, e como vai ficar gravado também, depois a gente possa disponibilizar o acesso, né, a todas essas informações que vão ser disponibilizadas ao longo desse dia. Quero agradecer também ao Cláudio, o Lincoln, da Rede Pop Joinville, né, que disponibilizou um espaço e pôde, né, tornar um pouco mais diferencial e conectado aqui o nosso evento. É isso. Obrigado mais uma vez. É com você, Alexandre. Tá bom? Obrigado. Só para não perder o embalo aqui, prazer conhecer a todos vocês. A gente está numa jornada que começou o ano passado e o Inova Park entrou aí no meio do nosso caminho, dentro dessas conexões, por causa de um propósito comum, ok? Algumas semanas atrás, a gente formou uma parceria técnico-científica, cooperação, e agora o Inova Park virou cliente, né, da plataforma Atlas, né? E aqui a gente está, principalmente para os mentores, para contar um pouquinho da nossa jornada, o que a gente fez até agora, o que nós estamos fazendo neste momento e o que está por vir, principalmente com vocês aí, hoje representado por alguns dos mentores, mas tem mais gente aí conectada a esse ecossistema maravilhoso aqui, que é a região toda, né? O Nova Park, sistema educacional. Então, eu queria agradecer mais uma vez em nome da Atlas. Então, aí, ó, time completo, aqui é uma satisfação muito grande quando você alinha o propósito de vida com o propósito profissional e deixando aí um legado, né? Como o Maurício disse há pouco, né? Talvez a Atlas seja o nosso grande projeto, né? E realmente, no meu caso, também é um desafio muito grande, mas é uma satisfação de trilhar esse caminho aí junto com vocês. E é basicamente isso. Para a gente combinar a dinâmica aqui, né? O evento é para vocês. Vou passar a palavra para o Maurício, que vai estar conduzindo aí o script, e a gente vai ter um tempo aí no final para que todo mundo possa fazer as perguntas e respostas, principalmente vocês que estão aqui ao vivo. O Felipe está ali no mediador, pode mandando as perguntas e tudo mais, ele pode estar interpelando, mas a gente vai ter um tempo aí para a gente poder tirar todas as dúvidas. E não se preocupem, né? Todos aqui, quem não experimentou, vai experimentar e vamos dar o caminho das pedras aí das próximas semanas, que é um projeto que já começou. A gente vai estar junto com vocês aí nos próximos meses, ok? Obrigado a todos e vamos curtir aí esse evento, né? Virtualmente, presencialmente. Eu vou passar a palavra aí ao meu amigo, né? Meu mentor também. Eu aprendi muito na minha carreira corporativa e estou aprendendo muito na minha carreira de empreendedor, Maurício Lorenzetti. Muito obrigado. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Cláudio, Wagner, pelo espaço, a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado a todos pelo interesse em conhecer o projeto do Atlas, em participar desse evento conosco, e por nos ajudar nesse processo, junto com a Inova Park, de criar um sistema, um ambiente de suporte mais eficiente para os empreendedores. Eu acho que é uma missão bastante importante, bastante necessária, principalmente nos dias de hoje. Vou compartilhar minha tela aqui. Eu preparei um material, porque depois de certa idade a gente precisa ter um apoio, né, uma guia. A gente tem que ter uma guia aqui, senão se perde. Aqui. Estão vendo a tela aí direitinho, né? Perfeito. Tá, então. É rapidinho, é só, depois vou mostrar o Atlas mesmo, né? Só para fazer uma introdução. A gente acredita que o melhor da vida
profissional, pessoal, está logo aqui em frente. Tá? Esse é o nosso slogan, é mais ou menos o que a gente acredita que vai acontecer com todo mundo, nós incluídos, mas todo mundo. E nesse caminho, o que a gente quer? A gente quer ajudar as pessoas a terem uma carreira profissional mais gratificante. Né? A definição de sucesso é muito pessoal, pode ser um resultado financeiro, pode ser um resultado de conhecimento das pessoas, reconhecimento. Às vezes, é impressionante quando a gente conversa com as pessoas, às vezes o reconhecimento dos pais é suficiente. Às vezes o reconhecimento do país, da cidade, do mundo, depende muito de cada pessoa. Então, o significado de sucesso é muito pessoal, mas a gente quer que as pessoas, a gente quer ajudar as pessoas a ter pelo menos uma carreira gratificante. À medida que vai percorrendo a sua jornada, poder medir o seu progresso, as coisas que aconteceram nos últimos 2, 3, 5, 10, 20 anos, ter poucos arrependimentos. Se não tiver nenhum arrependimento, também é porque não se desafiou o suficiente. Mas tem poucos arrependimentos, ir na sua própria velocidade, ajudar as pessoas a não criarem problemas desnecessários, seguir sua própria velocidade e maximizar o potencial individual de cada um. Tá? Então, a gente está buscando isso. A gente acredita que nesse sistema, na criação desse ambiente que apoiam as pessoas, os mentorados aqui nesse contexto seriam os empresários, seriam as pessoas que estão tentando criar alguma coisa diferente, um serviço, gerar um benefício a alguém através de um empreendimento, através de um negócio, de um produto. Os mentores, que eu entendo que são vocês, somos todos nós em algum contexto, né, em algum nível, somos todos mentores. A experiência, o capital intelectual, a capacidade criativa de cada indivíduo para ajudar essas pessoas. Os pesquisadores, a Atlas tem um grupo de pesquisa, a nossa organização estruturou, o Felipe lidera esse grupo, a gente tem pessoas trabalhando na América Latina e na Europa, primeiramente, em estudar o mercado de trabalho, em estudar as profissões. A nossa ambição é ser especialistas em carreiras a nível mundial. Temos na nossa jornada aí 56 países para conquistar esse conhecimento, para entender a dinâmica das profissões, ajudar as pessoas a expandirem seus horizontes, não só na cidade, no estado, no país em que eles vivem. Então, é importante que o Atlas prover esse grupo, prover a ferramenta, os dados necessários para as pessoas conseguirem criar planos de ação. E os patrocinadores, que são as entidades, os indivíduos, as organizações, podem ser universidades, podem ser corporações, associações, incubadoras, que têm acesso aos mentorados, que têm condições de viabilizar, de uma forma ou de outra, o acesso dessas pessoas, dessas entidades, ao suporte que esses dois grupos têm condições de prover. Okay? E tudo isso orquestrado por um aplicativo. Por que um aplicativo? Porque é a forma mais fácil de atingir o maior número possível de pessoas e de conseguir captar o maior número possível de ideias e de sugestões é através de um orquestrador digital. Não? A gente elimina, através do aplicativo, aí, o trabalho incansável do Wellington, de poder filtrar, normalizar, priorizar, reorganizar as informações para que as necessidades que vêm daqui sejam bem compreendidas pelos mentores, sejam bem estruturadas, sejam claras, e as respostas e as sugestões e as contribuições que vêm dos mentores também sejam facilmente entendidas e digeríveis pelos mentorados. Então, o uso de inteligência artificial, de analytics, de basicamente qualquer elemento tecnológico disponível, a gente está implementando
nesse projeto, nessa solução. Tá? A gente entende que os desafios, hoje em dia, no contexto das empresas que estão trabalhando, que são parte do contexto da Inova Park, que os desafios deles, existem 4 grandes grupos de desafios que a gente pretende dar uma certa prioridade, um enfoque um pouco maior, né? Desafios tecnológicos. De certa forma, todas as empresas, pequenas, médias e grandes, têm esses tipos de problemas. O detalhe é que vai fazer, através de entender o detalhe, a gente vai conseguir diferenciar qual é o nível de apoio que a gente é capaz de dar. Para isso, a gente tem, no Atlas, a gente tem condições de capturar cada uma dessas dificuldades como se fosse um caso, né? Como se fosse um item ali, um cartão. Né? Essas dificuldades são compartilhadas no Atlas, são transformadas, né? Existem dezenas, centenas de problemas individuais de cada uma das organizações. Os desafios tecnológicos de uma startup e de um empreendedor podem ser totalmente diferentes do outro. Um tem bom programador, conseguiu um grupo excelente de programação, mas eles não são muito bons de arquitetura ou desenho. Tenho condições de desenvolver o aplicativo, mas não tenho condições de desenhar esse aplicativo ou essa solução. Não tenho experiência em crescimento, o próprio crescimento, em capacidade operacional. São vários desafios que podem estar sendo compartilhados com o Atlas e vão ter de nós aqui, do próprio algoritmo do Atlas, do ecossistema, opções de solução para cada um desses problemas, né? Venda e marketing, né? Desafios financeiros, desde levantar o capital até gerir o capital eficientemente, gerir o capital que já foi levantado, os recursos que já existem, né? As pessoas e as estratégias. Então, esses 4 elementos vão ser nas próximas semanas, nos próximos meses, muito provavelmente o foco que vai surgir, a necessidade que vão surgir em termos de apoio. A gente entende que a solução, nesse processo de estruturar, organizar as necessidades e as sugestões, o apoio, a gente entende que existem alguns elementos que são extremamente relevantes. Tá? E nós desenvolvemos esses elementos. O que está em progresso nesse momento é a parte do planejamento. A gente já tem as avaliações e a metodologia, a mecânica de mentoria. Né? Um conjunto de avaliações de perfil, tanto de habilidades profissionais como de perfil pessoal. Entender realmente, principalmente quando tiver relacionado com esses 2 aspectos aqui, eu acho que são importantes o conjunto de assessments, o conjunto de pesquisas, de perguntas, o questionamento que a gente tem dentro do Atlas, com base no database, com base no resultado das pesquisas, ser capaz de ressaltar, de fazer a pessoa pensar um pouco em coisas que talvez ele não haviam sido consideradas. Então, a gente investe bastante no desenvolvimento dessas avaliações. São várias, não são provas de curso, de escola, ninguém tem nota, não existe nota. Existe um resultado, uma pesquisa, existe um resultado, e esse resultado é muito individual e é totalmente privado, totalmente seguro, totalmente anônimo. Ninguém tem acesso a essas informações. Tá? Só você mesmo, só o mentorado mesmo vai ter acesso a essas informações para poder ajudar a tomada de decisões. E o mecânico e o processo de mentoria. A gente tem um exemplo aqui. Os casos são criados, né? E os mentores, né, têm acesso a essa informação. Basicamente, eles veem só essa parte, qual é a dor que está sendo sentida, né, com um pouco de explicação dessa dor. E para cada uma dessas dores, a gente é capaz de criar uma resposta, uma solução. Essa solução tem um título, tem uma descrição e tem uma avaliação inicial com relação a risco, esforço e custo. Então, é uma forma estruturada de dissecar o problema e colocar opções e sugerir opções
de solução ou direções para as pessoas seguirem. Vocês podem ver aqui embaixo, cada uma dessas respostas passam por um processo de votação. Então, o aspecto de colaboração, né, o crowdsourcing aqui é um elemento bastante importante nesse funil, né? Cada dificuldade que é compartilhada, né, entra aqui um caso novo. Ele recebe várias respostas, essas respostas entram no topo do funil, essas respostas são filtradas pela colaboração de outros mentores, pelos algoritmos, a lógica que existe dentro do próprio Atlas, e os 3 melhores soluções são devolvidas para o mentorando, para ele olhar aqui e falar assim, tá bom, eu gostei dessa segunda solução aqui. E com isso ele segue a vida. Ou então cria um novo caso, porque aquilo fez com que ele pensasse. Não, esse problema ele pode evoluir para um segundo estágio, né? Ele sai do primeiro estágio, passa por um processo de análise e sugestão e vai para um segundo estágio. E a ideia é, através dessa mecânica, ajudar a pessoa a tomar decisões educadas, decisões conscientes, tendo avaliado todas as possibilidades, tendo capturado as sugestões, a criatividade, as experiências de várias pessoas, não necessariamente num único etapa, não necessariamente só num único passo, né? Então, esse caso pode dar origem a um segundo caso mais específico, pode dar origem a um terceiro caso mais específico. E nesse processo de granularização, de certa forma, existe um funil vertical, horizontal, né? Também, que é com relação ao processamento dessa mentoria por parte do mentorando, por parte do empreendedor. Ok? O processo de planejamento eu acho que vocês conhecem o Waze, né? O Google Maps, né? O que a gente está criando aqui, eu considero, talvez, desses 3 elementos, talvez aqui esteja a inovação realmente mais contundente, né? Esse processo de mentoria, eu tenho uma lâmina que eu vou mostrar um pouco adiante, é inovador, esse processo é simples, extremamente simples, tá? Mas é bastante inovador do ponto de vista de mecânica, do ponto de vista de operacional. Esse desenvolvimento realmente é extremamente complexo, está dando bastante trabalho, o Felipe aí, com a Jamile, com o Cal, a gente está investindo bastante nesse módulo. Por quê? Porque a gente acredita que essa funcionalidade do Atlas, que vai estar pronta aí nos próximos meses, uma primeira versão, ele vai significar uma mudança. Eu não sei, vocês são todos muito mais jovens do que eu, né? Antigamente, a gente, quando ia para um lugar, a gente tinha que pedir direção, né? A gente dirigia e tal, aí parava o carro, baixava o vidro e falava assim, o senhor sabe onde é que fica a igreja tal, o hospital, não sei o quê. E o cara falava, vai para aqui na frente, vai ter um posto de gasolina, aí você dobra à direita, né? Anda 2 quadras, vai e tal. Hoje em dia, ninguém mais faz isso. Você coloca... Você não precisa nem saber o endereço do lugar. Você escreve lá no Waze, hospital no Dom não sei o quê, ou então universidade e tal. E ele já sabe lá, vai no database, ele sabe a topografia da cidade, ele sabe quantos automóveis estão na rua, ele sabe onde teve acidente, onde não teve acidente, onde tem pedágio, não tem pedágio, onde tem pardal lá, não sei se chama pardal, o radar lá da polícia para te dar. Ele faz isso tudo e te dá a rota. A gente acredita que esse módulo vai ter esse poder de ajudar as pessoas com um adicional, que o Waze não dá. Porque se você falar para o Waze ou para o Google Maps lá, né, fala assim, eu não sei para onde eu quero ir, me diz para onde eu quero ir e faz o mapa para mim. O Atlas vai ser capaz de te fazer algumas perguntas, hoje são 32 perguntas, a gente pretende continuar trabalhando, já foram 60, já foram 90. O trabalho aí do Felipe com o Cal em cima desse módulo, né, é uma das avaliações que contribui para o planejamento. São 32 perguntinhas, ele te diz aonde você deveria ir, né? Então, é um pouquinho melhor até. Você não precisa dar direção. Se você souber a direção, ele te ajuda a fazer o mapa. Se você não souber a direção, ele te ajuda a dar uma direção.
tá? Isso serve muito para o pessoal que está saindo do ensino médio, 17, 18 anos, não sabe muito para onde vai, estão aí com pressão dos pais e dos amigos para definir uma carreira e estão meio perdidos. A gente acredita que esses 2 módulos vão poder ajudar bastante a eles. E esse módulo aqui vai evoluir depois do indivíduo para a organização. Então, por exemplo, criar planos de progressão, não só da carreira, mas sim da parte estratégica, que é uma das dificuldades que existe nos empreendedores, né? Então, a gente consegue sempre extrapolando. Uma vez os indivíduos atendidos, a gente começa a olhar para o grupo. Uma vez os grupos atendidos, a gente vê para a organização. Uma vez a organização atendida, a gente vê para o cluster, né? Para o grupo de organizações, progressivamente. A gente acredita, uma análise feita, e desde o ano passado a gente vem fazendo muita pesquisa de mercado, e eu entendendo o contexto para não querer, a gente não quer reinventar a roda. Se existisse uma roda com esse nível de poder, talvez a gente não tivesse aqui falando sobre o Atlas, estivesse falando sobre essa organização. Mas nesse processo a gente encontrou basicamente 4 grupos de empresas, de produtos, de negócios que estão apoiando as pessoas. Eles são todos bastante positivas aqui, não tem nada negativo, não tem ninguém vendendo cigarro. Não, desculpa se alguém fuma, mas não tem ninguém vendendo cigarro aqui, né? Então, querem ajudar as pessoas. Algumas com foco muito a nível de ensino médio, né, na transição do ensino médio para a universidade, ajudando as pessoas a encontrar uma carreira, muito orientada numa conversa individual entre 2 pessoas, não existe o apoio de outros indivíduos, a perspectiva de outros indivíduos nesse processo, tá? Onde você começa a encontrar algum tipo de colaboração daqui para frente. Você começa a encontrar fóruns na mídia onde você pode começar a compartilhar algumas dificuldades, fazer algumas pesquisas. O que acontece nesse contexto aqui é que você tem muito lixo, você tem muita coisa velha, que já não faz muito sentido. Eu, por exemplo, uso bastante o Reddit e uso bastante o Quora. São coisas... Se você quiser uma receita de bolo com nozes, você vai lá no Quora e você encontra, porque a receita é de 12 anos atrás e funciona do mesmo jeito. Tá? Se você quiser uma coisa que, se tiver uma dificuldade que é mais recente, vai ser muito mais complicado você encontrar uma solução ali. Tá? Então, é importante entender a diferença que existe entre o método que a gente está implementando, a solução que a gente está promovendo aqui e oferecendo aos empreendedores do que existe aí fora. Tá? Ultimamente, o que a gente quer... Esse é o penúltimo slide, e aí vou mostrar para vocês o Atlas em si, né? O que a gente quer é juntar o resultado, eficiência, as pessoas terem uma jornada profissional, o desenvolvimento dos seus negócios, ter uma vida profissional gratificante, bem-sucedida, satisfatória. E isso passa por ciclos de aprendizado. O mundo não é estático, não? Eu estudei tecnologia na PUC do Rio de Janeiro e descobri com muita sorte, acho que foi o Wagner que falou das pessoas que ajudam, né? Eu acredito que tem, às vezes, minha avó, eu fui criado pelos meus avós, e às vezes a gente, quando era criança, falava uma besteira qualquer, eu, meu irmão, e minha avó falava assim, não fala isso não, que passa um anjo e fala amém. E aí vira verdade aquilo. Eu quando fui buscar meu diploma na PUC, eu acho que passou um anjo e falou, presta atenção aí, porque eu me graduei desenvolvendo em mainframe, e já tinha um monte de PCs, era um outro ambiente. Então, eu descobri cedo que eu precisava usar muito esse ciclo de estar por aqui com muita frequência. Não adiantava simplesmente ser produtivo, arrumar um trabalho e produzir para aquela empresa, para aquela organização. Eu precisava voltar de tempos em tempos e adquirir novas habilidades. Então, o método, a filosofia que está por trás do Atlas é justamente promover uma etapa em que você é produtivo para a sociedade, para a empresa, para a organização onde você atua,
né? E constantemente está avaliando, tendo apoio nas suas dificuldades, que eu acabei de falar agora há pouco, avaliando a sua situação atual, medindo o seu nível de progresso, medindo a diferença que existe entre o que você sabe fazer, o que o seu cliente precisa, o que o mercado necessita e para onde o mercado está indo, poder fazer essa avaliação, medir a distância que existe e tomar uma decisão de se reciclar e voltar a produzir novamente e de vez em quando ir lá e se reciclar e voltar e produzir novamente. Então, esse é um ciclo virtuoso em que você está somando, você está adquirindo responsabilidades, você está sendo remunerado por essas responsabilidades, mas de tempo em tempo você está vindo adquirir habilidades, né? Desenvolvendo a sua capacidade profissional. Isso vale no contexto de indivíduos, vale no contexto de times, vale no contexto de organizações, até mesmo de cidades, né? Cidades, estados, tudo. Então, esse entendimento faz parte do roadmap, faz parte do planejamento que o Atlas, esse módulo que a gente está desenvolvendo aqui, né? A gente já tem esse e já tem esse, né? Tem esses aqui, todos esses já existem, tá? A gente está desenvolvendo esse aqui. Ele vai ter esse entendimento, né? Evidentemente, isso vai virar uma sugestão, vai virar uma sugestão de caminho. A pessoa toma se quiser. Pode chegar aqui e o Atlas vai falar assim, ó, eu acho que está na hora de você entrar à esquerda. Você, assim como eu faço com o Waze de vez em quando, né? Ó, sai aqui porque o negócio engasgou aí. Eu teimei com o Waze 3 vezes na minha vida, eu não teimo mais, porque fiquei parado no engarrafamento. Então, as pessoas vão vir aqui, algumas vão teimar com o Atlas e vão querer continuar, outras vão se reciclar. A gente vai, e todo mundo vai aprender com isso. Ok? Eu vou mostrar para vocês, pensando aí no tempo, né? O aplicativo, eu tenho o link, a gente já compartilhou, eu não estou seguro se o Wagner já compartilhou. Tem um link para os mentores, para os mentorandos, são portas diferentes de entrada no mesmo aplicativo. A gente tem um ambiente de ajuda para as dificuldades que existirem. A gente tem um ambiente para os casos. Por exemplo, isso aqui é um exemplo. Eu entrei lá e tirei uma foto dessa página, né, de como adicionar uma resposta e tal. Então, o aplicativo está bastante simples hoje, é bastante intuitivo, mas ele vai se desenvolver com o tempo e a gente espera, com muita gratidão e muita esperança, que vocês ajudem no desenvolvimento. A experiência que vocês tiverem em usar o Atlas, é importante compartilhar sugestões, sejam mentores desse indivíduo aí, né? Desse agente que a gente está criando, né? Que a gente criou até aqui, né? Vamos continuar criando ele junto, desse agente. Compartilhem suas dificuldades, suas sugestões, as coisas que vocês acreditam que está funcionando ou não estão funcionando, compartilhe com a gente, que a gente quer o apoio no desenvolvimento do próprio aplicativo, tá? Só um comentário para o pessoal, né? Só para a turma de mentores de Nova Parque, que vai estar no projeto, a gente vai receber todo o material novamente aí. Quem não experimentou, vai experimentar. A jornada aí do próprio mentor. E a gente, além do suporte online, nós vamos ter um acompanhamento aí numa base semanal com esse grupo que está aqui, para a gente estar um trabalho de forma bem colaborativa, né? Até o próprio Wagner falou da capacidade, né, do perfil aí de todos vocês. Então, a gente vai ter uma atenção especial aí nas próximas semanas, ok? Então, só reforçando, e não se preocupe em anotar nada, que todo mundo vai estar recebendo aí o pacote aí na sequência, ok? Pode seguir, professor. Então, o Atlas, ele tem app.gotoatlas.com. É basicamente isso. Tá? O Atlas ele tem suporte para 14 línguas. Tá? O default dele está em inglês. A gente, quando eu vou botar aqui em português, o que acontece?
ele ele se ajusta para o português, né? E a gente colocou aquilo que eu comentei, eu não sei para onde eu vou, né? A gente colocou a opção de você fazer do mentorando, fazer a avaliação de compatibilidade com as carreiras fora do aplicativo. Então, qualquer pessoa pode entrar aqui, a gente não sabe quem é, tá? É totalmente anônimo, totalmente seguro, entra e responde basicamente 32 perguntas. São 32 perguntas. Eu vou colocar aqui só para vocês verem de forma rápida, tá? Qualquer coisa. Tem uns exemplos do que significa quando fala assim, estou na média, acima da média, abaixo da média. A gente deu uns exemplos para poder ajudar a calibrar o entendimento do o que significa cada uma desses elementos, né? Estou dando um chute aqui. A gente já fez mais de 1.120 assessments desse, e o resultado... Essa é a quarta ou quinta, não, Felipe, versão que a gente está implementando. Já tivemos uma com 90 perguntas, 60 perguntas, 20. O nível de precisão que a gente está encontrando com as pessoas é muito alto. Essa é a quarta versão e nós temos 2 atualizações do ponto de vista de melhorias já previstas para as próximas. Só deixando claro que em termos de retorno e de qualidade do trato das informações, a gente já é bastante satisfeito com essa, mas melhoria contínua, acho que é o espírito para todos nós aqui. Isso. A gente permite, no nosso database, a base de dados tem 873 profissões, tá? Elas têm profissões para todos os níveis de educação. Então, a gente quer ajudar desde as pessoas. Aqui, a gente vai estar filtrando, né? Reajustando o foco do Atlas para as profissões, para as disciplinas que são mais importantes, conforme eu comentei lá anteriormente, as dificuldades, os desafios que os empreendedores estão tendo. Mas, de forma geral, público, a gente tem profissões que vão desde a pessoa que não conseguiu terminar o ensino médio, tá? Até a pessoa que tem um doutorado, ou 2 doutorados. Então, assim, são carreiras de alta qualificação? Eu vou deixar que sim. Na verdade, eu vou colocar todas as carreiras, tá? E o que ele vai fazer? Ele está fazendo uma análise agora, está fazendo uma análise identificando o seu perfil, que são a resposta dessas 32 perguntas, com o valor associado a cada um de 407 atributos a essas profissões. Então, com as respostas que eu coloquei, ele disse que eu tenho 69% de compatibilidade com professor de serviço social e pós-secundário. Pode ser, poderia até ser. Eu não ficaria surpreso. Então, você tem as 5 aqui, né? Sem nenhuma informação, sem compartilhar nada seu. Você tem 5 opções de maior compatibilidade e também tem as que são de menos compatibilidade, que não são compatíveis com você. Tá? E a gente pede uma avaliação, sempre um feedback é sempre bom, né? De como a pessoa se sentiu com relação ao questionário, em que nível está, porque ajuda, né? E o e-mail. Se a pessoa deixar o e-mail aqui, ela já está pré-registrada no Atlas. O que simplesmente, se você entrar depois, voltar, eu não vou fazer, até por uma questão de tempo, né? E o processo realmente é bastante simples. Se a pessoa entrar aqui e fizer um sign-up, se eu voltasse aqui e fizesse um sign-up, vou me inscrever, e usar aquele e-mail, ele vai dizer, você já existe. Eu recebo você recebe naquele e-mail, você recebe uma correspondência, né? Uma mensagem do Atlas dizendo, confirme esse e-mail aqui, e você vem criar uma senha e acaba... completa o processo de registro. Pode fazer naquela hora, pode fazer depois, não tem problema. Aquele e-mail já está pré-cadastrado ali, tá? Maurício, me permite só uma pergunta bem nessa parte? Sim. Uhum. Que eu fiz esse processo, confirmei o e-mail e o meu não validou, deu algum erro. Com quem eu posso falar sobre? Então, excelente, tá? Eu vou fazer aqui, já que aconteceu com você, eu vou fazer aqui.
registra aqui vai nesse link e registra esse evento. Mas você também pode me mandar um e-mail, tá? Eu vou deixar aqui no final, aqui, ó, tem os contatos. Você recebeu o material? Tem os contatos, tá? Tem eu, a Milena, tem o Alexandre também, não tem problema, tá? Nesse caso, você me avisa. Mas o Wellington a gente vai acabar te ajudando aí. Eu já fiz isso várias vezes, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou me registrar aqui, só para a gente fazer o ciclo, então, tá? O Maurício, o mais rápido aí para ele seria apertar o reset de senha, tá? Com a também, conta que ele se registrou, tá? Aí, se não funcionar, você manda e-mail para nós que a gente resolve. Eu vou botar aqui, eu sou Maravilha, obrigado, Wellington. E BR, eu já usei tantos que eu não sei, vou botar 9, só BR9, gmail.com, aí eu vou botar. Ele vai dizer que a conta foi criada, me mandou um e-mail, vou receber lá o e-mail do Atlas, confirmar. Maurício, um ponto importante aí, tivemos que atender todos os estándares global de segurança também e tudo mais, né? Que essas questões aí de confirmação, tudo para não ter sujeira na base. E outro ponto, tá, Jefferson, aproveitando o embalo, como princípio, a gente nunca vai vender dados, nunca. Então, a gente tem todo um cuidado especial aí com os estándares, né? Global e também no Brasil, aí no caso da LGPD, ok? Eu não sei se vai ter que complementar alguma coisa, que é para o nosso bem essas questões de verificação. Isso é bem importante aí que a gente precisava atender, ok? Perfeito, perfeito. Completamente de acordo, inclusive. Tá. Vou terminar de preencher. Ele pede para preencher o perfil, né? Você faz lá o seu perfil. Eu vou deixar assim mesmo. Você pode escolher lá cabelo, tal. Isso aí está bem parecido comigo, só falta o óculos. Pode dizer... Eu vou deixar qualquer... Vou colocar aqui. ML... O óculos é o olho número 4, tá, Maurício? Se quiser adiantar. Isso aí a gente está querendo botar aqui, qualquer coisa. Eu não sou de 72, não. Vou botar Rio de Janeiro. Na verdade, eu sou de Porto Alegre. Porto Alegre. Estou trabalhando. Esse aí é para ajudar a complementar o perfil, né, Maurício? E também humanizar um pouco, porque a gente nunca vai ter foto, nada. Então, dentro de todo o trabalho do X, o Y, aí teve que chegar num denominador comum, né? Para não ficar também muito aquela coisa mecânica, tá? Só um complemento. O importante disso é a questão do anonimato, privacidade, tudo isso é super importante para a gente. Mas, para a gente dar qualidade na resposta depois e poder fazer os relatórios de forma mais qualificada possível, algum grau de informação a gente precisa ter desse indivíduo aqui, que a gente não sabe quem é, não, que disse para a gente. Se ele falar tudo errado, vai receber a informação toda errada, né? A resposta vai ser proporcional. A gente dá a opção dos mentorados a participar do processo de mentoria, a votar. Eles não podem criar respostas, mas eles podem votar no processo de casos que outros criaram. E a gente está desenvolvendo também, para o apoio ao planejamento, um registro diário, um diário de bordo. Todo dia a gente faz ali 3, 4 perguntas para ajudar a manter. Então, eu quero que ele me lembre para responder lá as 3 perguntinhas do diário. Tá? E eu termino lá no meu login. Meu primeiro acesso, ele vai me explicar como funciona o Atlas, né? Então, eu tenho ali, é bastante simples, novamente, né? Eu posso navegar entre os casos que já foram criados, filtrar, selecionar casos que eu quero seguir, né? Posso criar meus próprios casos, né? Votar no caso de outras pessoas, né? E conseguir, né, criar um caso, tá vendo? Eu posso criar um caso, buscar um apoio meu e seguir o progresso
desse apoio, não, à medida que ele está sendo trabalhado pelo Atlas. Esse processo de mentoria, esse ciclo, né, vai depender muito da nossa habilidade de responder hoje, da nossa habilidade de responder. O que vai acontecer é que tem um motor de machine learning ali, de linguística, de avaliação do texto, que vai fazer com que essa resposta, o próprio Atlas vai começar a aprender com a gente. E esse volume vai conseguir fazer com que ele acelere esse processo de resposta. Então, e como é esse processo de aceleração? Ele é uma coisa muito importante que eu considero, não é inovador, é inovador nesse contexto. A indústria de entretenimento, né, os artistas já recebem esse benefício há muitos anos. E eu não sei por que ninguém mais. Né? Todas as mentorias que forem criadas, todas as respostas aos casos são de propriedade intelectual do indivíduo que criou aquela mentoria. Ele fica guardado, ele é encriptado, fica guardado na memória do Atlas, lá no database, mas ele é de propriedade. Se eu criar uma resposta para esse problema, essa resposta vai ser minha propriedade para sempre. Se essa minha resposta gerar benefício para esse indivíduo que compartilhou esse problema, que criou, que está sofrendo essa dificuldade, eu vou ganhar créditos. Então, à medida que ele progride no funil, eu vou ganhando crédito, acumulando créditos. No final de um trimestre, o Atlas, a receita que entra no Atlas, a gente pega um percentual, 1/3 da receita e divide pelos mentores através dos créditos. Com o algoritmo, a gente espera que as mentorias que foram feitas hoje, se elas tiverem qualidade, o algoritmo vai identificar essa mentoria como um bom candidato e vai colocar no topo do funil automaticamente. Então, o mentor que criou uma resposta para esse caso de qualidade, ele não vai precisar fazer nada. O Atlas vai lá e vai colocar a mentoria dele no topo do funil. E esse processo automaticamente vai começar a gerar créditos novamente para um próximo ciclo. A pessoa não está fazendo nada, no final do mês chega um cheque, no final do trimestre chega um cheque lá correspondente ao número de créditos acumulado naquele trimestre, 30% da receita do Atlas. Tá? Então, é o esquema de royalties, né? Aquele direito autoral, né? Cada vez que passa lá Escravizaura, a Lucélia Santos ganha um dinheirinho. Né? Então, cada vez que uma mentoria for reutilizada, o mentor deveria ganhar créditos também. Tá bom? O mesmo processo, o que eu acabei de fazer aqui é exatamente o que acontece com o processo de registro do mentor. Tá? Eu vou entrar aqui, eu estou com uma conta. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é essa daqui, tá? Eu já... São tantos... não, peraí. Porque tem um mais aqui. Eu não sei se vocês sabem isso, né? As contas do Google, se você botar um mais, você pode estender aí com o que você quiser. O e-mail vai para o mesmo lugar, né? Caiu como uma nuvem aqui. Vamos voltar aqui, não sei. Deu. Inclusive, né, Maurício, todos os mentores aí que estão aqui do Nova Park não tem problema nenhum continuar depois como mentor nosso, né? Ninguém vai achar ruim depois de estar recebendo um cheque em dólar, né? Hein, Jeff? Não, tudo. Então, por exemplo, eu como mentor, aqui, eu não consigo encontrar a primeira pessoa para investir no meu negócio. Esse é um problema criado aí, é real. Eu posso ir lá e escrever naquele formato que eu comentei, eu escrevo uma proposta, uma solução para essa pessoa, né? Vou lá e escrevo, eu não vou fazer isso agora, tá? Mas eu escrevo lá, avalio o grau de risco. Ó, isso que eu estou te sugerindo fazer aqui, ele tem um nível de risco baixo, porque por isso. Eu tenho um nível de esforço médio, porque você vai ter que fazer isso. E tem um custo que vai ser baixo ou alto por questões disso. Então, é o mais qualificado possível. Essa mecânica está super testada, a gente já provou várias vezes, inclusive analogicamente, né? Fazendo a mentoria com as pessoas. Eu tenho várias pessoas que eu sou mentor, e eu tenho usado essa estrutura conversando com eles. Eu tenho capturado os problemas deles e estruturado dessa forma e devolvido nesse formato.
porque ajuda bastante. E fica com... Não é só conversa, né? Não fica só aquela troca de ideias e sugestões, uma coisa assim bastante subjetiva. Eles ficam com um material. E esse material serve como referência até para o futuro. Tem uma data, tem o que foi pensado, as soluções, as opções podem ser reprocessadas depois. Então, como mentor, eu posso escrever isso. Se eu não estiver muito confortável, eu salvo como um draft ali, um rascunho. Posso voltar e editar alguma coisa e depois submeter, ele entra lá no topo do funil. Ok? Eu vou cancelar aqui para não gerar lixo, porque esse problema é um problema real. E eu pretendo, como eu quero ganhar um cheque no final de 3 meses, eu pretendo responder o maior número de mentorias aqui possível, tá? Uma das coisas que eu não sei se vocês perceberam é que aparecem coisas em inglês e em português. Isso a gente está filtrando também, tá? Então, esse suporte a línguas não estava necessariamente nos nossos planos imediatos, tá? Mas aí o Wellington tirou um coelho da cartola e antecipou, e a gente está fazendo um esforço aí para evitar, né, melhorar um pouco a interface. A contribuição de vocês vai ser essencial na usabilidade, nas sugestões. Por exemplo, para você escrever uma resposta, tem limites. A gente limitou... Você não pode escrever um testamento aqui, né? A gente limitou em 100 palavras. À medida que a coisa vai evoluindo, você vai ficando de azul, vai virando vermelho. Né? Por quê? Porque a coisa tem que ser bastante objetiva, né? A gente quer que as pessoas evitem. Na hora de escrever uma resposta, a ideia é não contar histórias, principalmente histórias pessoais. As pessoas fazer reflexões em função das suas experiências, mas olhar para o mundo de hoje, atualizar, né? Umas coisas que não funcionaram para a gente no passado, talvez funcionem para alguma outra pessoa hoje, né? 5, 10, 8 anos depois, pós-pandemia, né? De repente funciona. Ser bastante positivo, isso é uma coisa que o algoritmo vai monitorar, né? O grau de positividade ou negatividade do que está sendo compartilhado aqui, né? A intenção é ser positiva, né? E expressões, evitar expressões atípicas, coisas que são muito regionais ou de uma determinada profissão, porque aí a pessoa acaba se confundindo, né? Acaba não tirando proveito suficiente dessa sugestão, tá? É basicamente isso. Se vocês tiverem perguntas, eu estou à disposição. Vou abrir aqui para... Deu para... A ideia é assim, o pessoal aí perguntar qualquer coisa que vocês querem, né? Só não pode perguntar a mentoria, tem que criar um caso. Aí a gente responde, né, Maurício? Esse é o perfil aí, alguém quer perguntar alguma coisa ou complementar o Felipe, o Érico aí que estão por trás, né? Porque parece fácil navegando, tá, Maurício? Mas o que está por trás aí foi bastante trabalho, né? De deixar as coisas simples, né? Eu só queria comentar algo aqui, que a questão de desafio de ser uma plataforma global, a questão da experiência do usuário para várias idades, né? Esse daí é o desafio que a gente enfrentou, então a gente vem mantendo uma linha tênue, né? E um outro desafio, quem está acostumado com a mentoria presencial ou com a mentoria 1 a 1, é um outro paradigma que a gente vem quebrando, né? É claro que no projeto como Inova Park, normalmente é como se fosse company, então tem todo o suporte, tem a participação dos mentores, né? Mas é algo também que a gente tem a ideia que o próprio algoritmo vai aprendendo e vai coletando as informações e a coisa tem vida própria, né? Que são 2 pontos para complementar aí a explanação do modelo. Um ponto importante que o Alexandre mencionou me fez lembrar uma coisa. Esse processo de identificar as mentorias que já ajudaram alguém e colocar no topo do funil não é limitado à língua, tá? Uma vez que o algoritmo identifica alguém lá daqui a 3 anos, alguém lá na China colocou um problema no Atlas, compartilhou lá um caso com o Atlas, e ele identificou que uma resposta que foi feita para um caso há 3 meses atrás, em português, é um bom casamento, ele faz a tradução e põe lá, entendeu? Então, não existe barreira. A ideia é estar sempre fora da caixa.
Pessoal, eu levantei a mão aqui só para complementar algumas questões do produto, né, do ponto de vista de funcionalidades e da própria lógica que está sendo implementada. Importante dizer que, como vocês são um cliente corporativo, né, vocês funcionarão em uma instância isolada da Atlas, que só vai atender os cases de vocês por uma questão de hierarquia de acessos e visibilidade. Então, vocês terão acesso ali ao universo dos cases do Inova Park. E no que isso pode enriquecer a curto, médio e longo prazo o trabalho de vocês, e aí, evidentemente, se tiver de acordo com a estratégia que vocês decidirem trilhar. Todos os cases geram métricas, e essas métricas podem ser expostas e analisadas a curto, médio e longo prazo. Então, a gente encaixa os cases, os problemas, em tags, e essas tags são quantificadas, são analisadas. Em que época do ano uma tag aparece mais? Quais são as tags que têm mais peso? Quantas vezes os problemas estão se repetindo? Então, toda essa análise de tendências, ela é fundamental para que o trabalho de mentoria ele tenha dois lados, né? Ele reflita para dois lados, tanto no suporte para o usuário final, para enriquecer esse trabalho de desenvolvimento profissional, mas também o que a gente costuma chamar, né, nós temos o vício aí da consultoria, de trabalho consultivo para os gestores, que é ter acesso a um universo muito completo de dados, métricas e indicadores-chave, por meio dos quais vocês podem definir ou redefinir estratégias, objetivos-chave, enfim. Então, esses dois lados são muito importantes. E aí, evidentemente, para clientes corporativos, esse é um dos grandes diferenciais. Então, obviamente, o assessment que retorna o database de profissões, que é muito amplo, tem uma série de dados muito interessantes, mas hoje não é o grande atrativo para vocês. Agora, um controle amigável, né, palatável dessas métricas e a geração de objetivos, indicadores e estratégias por meio dessa análise é algo que é um diferencial positivo. E aí, evidentemente, vocês poderão contar conosco para estarmos juntos no desenvolvimento, na identificação e na aplicação desses indicadores para planos de ação no futuro. Então, é uma parte que eu acho que é um diferencial que valeria a pena eu interromper aqui para trazer para vocês. Super. Não, só uma fala, então, parabéns mais uma vez. Obrigado aí a toda a equipe da plataforma Atlas, aí da Atlas Carrier. A gente agradece também aos mentores, a gente sabe que não é fácil, mas assim, estamos entregando com 1 hora de duração, né? Essa é a ideia, de não estender mais. Isso, quem quiser pode ir para tirar mais dúvidas, não, perfeito, mas de qualquer forma, eu acho assim, que é muito legal, né? Ver que é uma solução com tanta tecnologia, com tanta preocupação em ter uma boa jornada, uma boa experiência, né? E fazer a entrega do propósito que ela se propõe em fazer para as pessoas e também conectar os mentores dentro dessa plataforma, né? Então, eu acho que é muito válido. Então, de parabéns para a equipe da Atlas, né? Todo esse esforço do evento hoje, do Alexandre chegar de viagem aqui, a gente conseguir coordenar, a gente sabe desse esforço, sabe da dificuldade de trazer os mentores para um horário específico, então é bem difícil também concentrar, mas a gente agradece a participação de todos aí nesse evento. Fica à vontade. Então, até antes do Felipe encerrar a gravação, já deixar o convite aí fica gravado, para quem ficou assistindo, quem foi aqui já promove, tá? O Jefferson, cadê o Danilo, né, que entrou lá. É uma jornada, né, que ela está continuando. Na semana aí de 7, 8 e 9, a gente vai estar de volta aqui, o Maurício vai vir presencialmente, então a gente vai dar uma atenção especial aí para os mentores do Inova Park. Amanhã a gente também já vai preparar alguma coisa para os mentorados, né? Então quem esteve aqui hoje depois ganha crédito na próxima, né? Então só para já deixar o convite aqui registrado aí para vocês, e a gente está inteiramente à disposição, e passar para o Maurício, se ele quer dar uma palavrinha final antes de gente encerrar a gravação. Mas vamos ficar um tempo mais aqui para quem quiser conversar, e aí vai pelo menos a parte oficial para quem encerrada, né? E quem está aqui vai poder comer, beber um pouquinho aí. Maurício, obrigado, pessoal. Obrigado. Muito obrigado novamente, né, pela participação, pelo interesse no projeto, por ajudar, né? Eu tenho a esperança de que vocês usem o aplicativo,
ajudem no desenvolvimento dos empreendedores, mas do aplicativo também, e tenham proveito disso, não? Se beneficiem no futuro também. Não? Super. Muito obrigado. Maurício, se me permite, aquela hora eu levantei a mão pedindo socorro. Quero agradecer ao teu auxílio, ao auxílio do Wellington, foi assertivo, já tive acesso, já estou com o cadastro completo. Quero também parabenizá-los pela iniciativa, pelo projeto, então, a todo o time, e que a gente está à total disposição para que a gente some forças. Até uma pergunta que eu tenho, antes de finalizar, com relação ao app físico, né? Ou, enfim, não sei se a gente pode dizer. Por enquanto, a plataforma ela roda pelos navegadores e há a previsão de um app exclusivo, seja para mentores e mentorados. Se puderem só colocar isso antes de finalizar. Me perdoa, Wagner, mas essa dúvidazinha eu queria tirar. Está no caminho. A gente, assim que a contribuição de vocês vai ser fundamental para acelerar esse processo. Por quê? A gente não quer investir em desenvolver Android e iOS, entendeu? Dois módulos em cada um, né? É uma startup também, não? A gente está empreendendo, tem os mesmos problemas de todo mundo. Então, a gente tem que ser bastante consciente com o investimento de energia, né? Então, é parte desse processo de aprendizado, mas sim, no início, se tudo correr como planejado, normalmente não acontece, mas a nossa intenção é que no início do próximo ano a gente comece o desenvolvimento do Atlas nativo, né? Nativo tanto para o Android quanto para o iOS. Apple. Vamos só bater a foto aí. Uma foto e aproveitar que está todo mundo aqui, a Adria vai tirar uma foto nossa, todo mundo olhando para a câmera lá, os mentores, vamos aqui, as mulheres vêm aqui no meio. Tá bom. Show. Obrigado aí, beleza, obrigado. Meu Marcos, Obrigado aí pela contribuição, cara. Obrigado, super.